Flamengo ontem aqui em Cuiabá, na Arena Pantanal. Eu ainda estou em Cuiabá, estou me preparando agora para poder voltar para o Rio de Janeiro. Estou no aeroporto, meu voo é agora. E assim, o que aconteceu ontem beira a humilhação, beira uma série de coisas e aponta também um monte de erro da diretoria do Flamengo. Porque assim, a gente pode reclamar do Sampaoli ter poupado e tal, mas se a gente for parar para analisar friamente, o time que estava em campo ontem, com o time que estava em campo ontem, falando de Gerson, falando de Pedro, falando de Cebolinha, falando do Ayrton Lucas, esse time que estava em campo, falando do Pablo, Thiago Maia, esse time que estava em campo ontem custou ao Flamengo 500 milhões de reais. O time que jogou ontem custou ao Flamengo 500 milhões de reais. E aí pode-se falar, não, mas o Sampaoli tirou o Ayrton Lucas e colocou o Thiago Maia e os gols aconteceram por aí. Aí é culpa do Sampaoli. Sampaoli tá errado. Sampaoli tá errado, porque o Ayrton Lucas, ele mesmo falou, ó, eu saí por opção do técnico, não saí por opção de lesão de nada. Saí porque o Sampaoli quis que eu saísse. Aí é o erro do Sampaoli. Mas também tem o erro da diretoria, que o cara olha para o banco e não tem um lateral esquerdo lá. A diretoria já sabia, desde o começo do ano, que essa temporada seria uma temporada que não contaria tanto com o Felipe Luiz. Por quê? Não dava para contar com o Felipe Luiz? Porque o jogador já talvez aí em seu último ano de carreira. O jogador não consegue mais ter a sequência de 3, 4 jogos. O jogador não consegue mais. Então teria que ter feito o quê? Desde o começo do ano, contratado o lateral esquerdo a mais. Não deveria ter negociado o Ramon como negociaram. Praticamente deram o Ramon para o Olympiacos. E o moleque tá bem lá, tá correndo lá. Então assim, esse tipo de jogo, ele serve para apontar uma série de erros na gestão do futebol do Flamengo. Você pega ontem, vou voltar a dizer, o time que entrou em campo ontem, o time que começou a partida, valia para o Flamengo 500 milhões. Custou ao Flamengo, ou custou 500 milhões, ou custou algo muito perto de 500 milhões de reais. Contando com o senhor Pedro, contando com o senhor Cebolinha, que vem sendo um jogador nulo no Flamengo. Nulo. Cebolinha não consegue dar profundidade em uma jogada. Cebolinha não consegue dar sequência em uma jogada. Cebolinha não consegue. Tem que se fazer um trabalho com esse rapaz urgente. Tem que se fazer um trabalho com ele urgente. Urgentemente. Porque ele não consegue. E aí você vê ontem o Flamengo, vou voltar a dizer, sendo humilhado pelo Cuiabá aqui na Arena Pantanal e, pior de tudo, deixando o Botafogo se distanciar na tabela. Pior de tudo, o Flamengo ontem poderia diminuir para 10 pontos a diferença. E ao invés de diminuir para 10, aumentou para 13. Essa é a realidade. O Flamengo ontem poderia, não, vamos diminuir aqui para 10 pontos a diferença. Não, e ao invés de diminuir para 10, fez o favor de conseguir ainda aumentar para 13 pontos, perdendo para o Cuiabá por 3-0. Isso liga um botão de alerta. Dentro do Flamengo. Técnico Jorge Sampaoli foi para a coletiva de imprensa e lá ele quebrou o pau. Foi até a pergunta da Letícia, que trabalha junto com a gente, que ele perguntou assim, ela perguntou, ô Sampaoli, queria falar da lateral esquerda, que hoje você usou o Thiago Maia. Aí ele falou que foi uma opção técnica, porque o ponta dele estava muito avançado e deu uma satisfação lá também que não dá para se entender muito. Mas assim, ele falou, eu falo com a diretoria sempre dos reforços, para a gente ter os melhores times. Eu estou cobrando a diretoria. E aí praticamente ali ele deixou claro que os reforços que ele está pedindo, os nomes que ele está indicando, a diretoria não está conseguindo comprar. E eu não consigo entender por que a diretoria não consegue comprar reforço. Flamengo com dinheiro. Rapaz, o São Paulo sem dinheiro, São Paulo devendo. Contratou Rames Rodrigues, contratou Lucas Moura. O Grêmio contratou, o Vasco contratou um monte de gente aí. Tudo bem, não dá nem para se comparar
o nível dos jogadores que o Vasco contratou, por exemplo, com o nível dos jogadores que o Flamengo precisa contratar. Só que o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo é diferente de todos esses times, porque o Flamengo tem dinheiro. O Flamengo vendeu agora o Matheus França, 100 e poucos milhões de reais. Vendeu o João Gomes no começo do ano, mais de 100 milhões de reais. O Flamengo esse ano já fez mais de 250 milhões de reais de venda de jogador. E por que não consegue contratar jogador? Por que não consegue montar um segundo time? Esse time para jogar o Campeonato Brasileiro. Não, esse time aqui é para jogar o Campeonato Brasileiro. Vambora. Pá! Vamos ganhar o Brasileiro com esse time aqui. Por que não consegue? É inadmissível um negócio desse. A gente vê times sem dinheiro contratando, trazendo jogadores e tal. Aí, beleza. Vamos trazer o Lanzini. Aí ficaram esperando a morte da Bezerra. Aí o que aconteceu? Lanzini foi pro River Plate. Aí o próprio Marcos Braz falou, não, tinha um jogador desse aí que estavam sem contrato, que a gente queria e tal, mas já foi contratado. Porque demora. Demorou, acabou, pô. Pô, eu não sei o que está se passando ou o que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo foi mal na janela, na minha concepção. Trouxe o Alan, trouxe o Luiz Araújo, chegou o Rossi, mas eu acho que o Flamengo precisava nessa janela ter focado em um reserva para o Arrascaeta. Precisava em ter focado em um meia de criação. Não focou, e aí a gente vê, quando o Arrascaeta não joga, a Arrascaeta dependência que é o Flamengo. Quando o Arrascaeta não joga, a gente vê a Arrascaeta